Estamos de volta com o TCE Notícia. Hoje conversamos sobre a fiscalização do fornecimento da merenda escolar em 91 municípios do estado. Aqui no estúdio, Bruno Vilas Boas, coordenador da Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental, e o Washington Emiliano da Silva, assessor da Coordenadoria Municipal de Auditoria Governamental do Tribunal. E para você que chegou agora, é importante destacar que os relatórios ainda estão sendo analisados. Bom, Bruno, vou começar com o senhor. Nessa análise, ainda nessa fase inicial, nessa análise inicial dos relatórios, o que ainda não foi corrigido pelos municípios? Bom, nós temos ainda diversas irregularidades presentes nos municípios no que tange ao fornecimento de merenda escolar. Se eu tivesse que destacar aqui para vocês, com certeza apresentaria aquelas irregularidades relativas à fiscalização contratual. Quem é que deve exercer essa fiscalização contratual? O próprio município, que tem esse dever de fiscalizar a execução dos seus contratos. Então ele deve dotar servidores, capacitar servidores, para que esses servidores percorram as escolas e verifiquem se o que está sendo entregue, se a merenda que está sendo oferecida condiz com aquela que foi previamente elaborada, pensada e construída. Por quem? Pelos profissionais da área, os nutricionistas. Bom, esse é um aspecto importantíssimo. Por quê? Porque o Tribunal de Contas não vai estar presente 24 horas por dia nos municípios. Então, eles têm que ter estrutura suficientemente capaz de identificar essas desconformidades e corrigir esses desvios. Quais desvios? Mormente aqueles, volto a ressaltar, estou destacando algumas irregularidades. E nesse momento a irregularidade é voltada para a fiscalização contratual, que é a fiscalização que o próprio município tem que ter na execução dos seus contratos. Se nós conseguirmos que os municípios fortaleçam a sua fiscalização contratual, temos uma expectativa que nós vamos conseguir melhorar esse serviço em cerca de 80%. Ou seja, vamos conseguir fornecer em quantidade e qualidade os alimentos, as refeições disponíveis nas escolas. Nesse aspecto, desde 2012, nós estamos acionando os municípios, seja através de planos de ação, que são planos construídos pelos próprios gestores, dizendo o que eles vão fazer, como eles vão fazer, quando eles vão fazer, e aí monitoramos esses planos de ação, mas quando identificamos que eles não corrigem essas irregularidades, chamamos eles e atribuindo responsabilidade para que esse trabalho todo não seja em vão, né? Nós precisamos prestar contas das nossas ações à sociedade. A sociedade espera de nós e nós vamos certamente apresentar o resultado dos nossos esforços. Mas precisamos fortalecer também, volto a dizer, o controle social. Precisamos que a população esteja junta e nos auxilie nesse controle. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das modalidades, né? Mas antes, para que você entenda aí de casa, alguns municípios contratam empresas fornecedoras de merenda, outros contratam os alimentos para que as refeições sejam feitas pelas cozinheiras das escolas, né? Qual das duas modalidades apresentam menos problemas em relação aí ao desperdício do dinheiro público? Bom, é difícil mensurar isso agora porque ainda está em análise os processos de análise das auditorias. É difícil mensurar, porque são vários critérios, indicadores que a gente teria que mencionar aqui para dizer quais modalidades. Mas o importante, e até destacando o que ele falou anteriormente, que seria a minha fala que eu acho interessante, é que os municípios, todos os municípios, devem melhorar a fiscalização, independente da modalidade, com rigidez, que aí ele consegue melhorar o contrato e verificar o que está acontecendo. Acrescentando o que ele falou, você previu que teria que ser macarrão com ovos, você chega lá, macarrão com sêmola. Você previu que era vinagre de tipo de material, é vinagre com álcool, que eles falam, em vez de, a gente chama de vinho, né? E chegou outro tipo de material, peixe,
filé de merluza em vez de um cação, que é sem espinha. Uma carne de primeira qualidade, que seria patinho, e você encontra lá músculo, que tem muita perda, gordura. Existe muito isso de chegar à alimentação errada, Exatamente. Diferente do que foi pedido? Exatamente, mas como as diretoras das escolas, que são as pessoas que recebem, ou até as merendeiras, elas desconhecem o que foi contratado. E nesse momento ocorre esse tipo de desvio. E o prejuízo principal das crianças, o prejuízo nutricional, porque as nutricionistas, obviamente, elas estudaram para aquilo, elas foram capacitadas para aquilo. Então, são pessoas que deveriam trabalhar nesse processo de fiscalização, e, que elas previram esse tipo de alimentação para poder produzir esse efeito lá e fazer um grupo dentro daquelas as pessoas que recebem e fazer com que elas conheçam o que foi contratado efetivamente. Porque o prejuízo, eu volto a dizer, é sempre das crianças, porque tudo é bem estudado, tudo é bem maquinado, então não pode fugir. E aí a empresa se beneficia desses tipos de elementos para entregar um produto mais barato, para poder se beneficiar, mas aí tem um prejuízo nutricional das crianças. O ideal seria que as diretoras ou até as merendeiras conhecessem aí os itens do contrato licitatório, é isso? Exatamente, o que foi contratado. Isso já seria uma forma de evitar esse tipo de fraude, que a gente está percebendo que pode existir esse tipo de fraude. Um indício de fraude aí, porque você entrega um produto diferente do que foi estipulado, e aí ocasiona esse tipo frango com carcaça e foi comprado um filé de frango. E aí acaba realmente gerando aí um desperdício ao dinheiro público e também um prejuízo nutricional que é grave. É como você falou, o tribunal hoje busca, além de ver esses elementos de conformidade, mas procurar atender, buscar que a população seja da melhor forma possível atendida, Agora, Bruno, falando um pouquinho aí eu sei que a auditoria ainda não teve uma conclusão, mas dessa análise inicial da auditoria, dos relatórios, quais serão os próximos passos do tribunal? Bom, o tribunal, como eu disse anteriormente, entende a relevância do assunto e vem adotando, através das suas auditorias, um acompanhamento constante e vem mapeando as informações relativas à alimentação escolar. Estamos abastecendo, construindo um banco de dados que nos dê possibilidades de fazer escolhas com relação aos contratos a serem auditados e, obviamente, não vamos deixar de verificar a cada ano a execução, o fornecimento de merenda escolar. A partir do resultado dessa auditoria realizada ao final de 2015, em 2016, também vamos fazer novas verificações no fornecimento de merenda escolar. Os municípios que apresentarem irregularidades serão punidos de alguma forma? Os responsáveis serão chamados e a cada ano nós faremos novas visitas para verificar se as irregularidades foram corrigidas e se existem novas irregularidades ou se novas identificações vão ser verificadas. Agora, a população ela pode denunciar as irregularidades aí com o dinheiro público? Lógico que sim, podem sim. Os pais, no momento que ele chega a criança em casa, ele pergunta para o filho, filho, o que aconteceu? Como é que está esse alimento? Estava bom? Está frequente? Está na qualidade? Pergunta aos colegas de classe. Ou os filhos podem comentar com os pais. Eles sempre têm que ser interessados, os pais ali. E o controle vertical, que é o Conselho de Alimentação Escolar também, produzindo efeitos que compõem esse conselho. Os cidadãos ali dos municípios, os cidadãos, eles participam também desse conselho, eles podem ajudar de toda forma ali para saber o que está acontecendo na prática e ajudar de alguma forma informando o tribunal, Tá vendo você, pai aí que está nos assistindo, mãe, que tiver alguma denúncia, você pode sim auxiliar o Tribunal de Contas do Estado. Qual é o instrumento de comunicação que a pessoa que está em casa nos assistindo pode denunciar? O cidadão pode se dirigir à Praça da República número 70, onde o tribunal está instalado, e ingressar com um documento no protocolo lá, denunciando esse tipo de situação que ocorre, de irregularidade que ele ache lá, e o tribunal vai tratar isso daquela forma legal que seja necessária. E vai ser tratado de acordo com a deliberação do tribunal pertinente, tá? Perfeito. Vocês gostariam de fazer uma consideração final? Estamos chegando ao finalzinho aí do nosso programa. Bom, novamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando aqui um dos trabalhos que o tribunal tem feito
informar que esse trabalho tem gerado frutos e que não vamos parar de verificar o fornecimento de alimentação voltado para a merenda escolar. O tribunal, para verificar esse assunto, esse tema, ele não se utiliza apenas de auditoria, ele também recebe os contratos em meio eletrônico, então ele tem acesso a outras informações que não aquelas colhidas ou através de auditoria, que a Escola de Contas, que a Secretaria-Geral de Controle Externo, em função do resultado dessas auditorias, prepara cursos ministrados através da Escola de Contas para capacitar e nesse intuito mitigar a ocorrência de erros e irregularidades. Esse aspecto é bastante importante. É preciso que os gestores entendam o quanto isso traz de efeito positivo em suas gestões, na gestão da administração pública municipal, e, fundamentalmente, informar aos cidadãos no intuito de fortalecer o controle social, que busquem informações no site do tribunal sobre as auditorias feitas em seus municípios. Só assim, algumas auditorias apresentam inclusive relatório fotográfico demonstrando a situação em que as escolas se encontram, e esse instrumento é um instrumento de cobrança para os gestores. Existe um controle, que é o controle social, e o principal controle se apresenta nesse ano. É o controle das urnas, e eu espero que a população entenda e perceba e exerça a cidadania e faça, de fato, esse controle que é o principal deles. Afinal, as crianças merecem uma alimentação de qualidade, né? Exatamente. E agradeço também a oportunidade, né? E dizer que nós continuaremos auditando e continuaremos procurando melhorar a nossa alimentação escolar e outras que forem possíveis dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Gente, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela companhia, até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.